Então, bora lá, né, Matheus? Bora aí para nossa Bora. conversa. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado, né, essa conversa. É bem importante porque esse feedback é o que faz a gente melhorar o curso, é o que faz a gente mudar o que precisa ser mudado, né? Então, é de acordo com o feedback de vocês que a gente vê como que tá indo. Então, obrigado aí por ter aceitado. Tá se sentindo confiante aí? Yes. Okay, very good, muito bom. So you want to introduce yourself in English? Tell me something about yourself. Falar um pouquinho sobre você aí. Yes, my name is Mateus. I'm from Brazil. I'm born in Itumbiara, Goiás, but I moved to Uberlândia, Minas Gerais. I'm work. I am a lawyer. Hum, I'm work to law firm in Uberlândia, and I I have 27 years old. ok. You are my age, minha idade. Me Good, too. good. And what do you And like to do in your free time, Matheus? I play tennis. Oh, really? Really. How long? Uh, 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 2 years. Oh, 2 years. It's been a Yes. while, faz um tempinho então. Uh, but I'm bad. I'm bad player. It happens. Acontece, acontece. And you? What I like to do in my free time? Yes. Oh man, I like to watch series, I like to watch movies, I like to play with my dog. I have a little dog, and I like to take care of my house. Gosto de cuidar da casa. And sports. And what? Sports. Ah, sports. I don't play any sports. I've never been good at any sports. Nunca fui bom em Okay. nenhum esporte. Basketball, a little bit when I was a child, but nowadays I don't play anything. Oh, okay. That's good, Matheus. Muito massa, cara. Ô, que legal que você perguntou também. E dá uma Sim. interação legal. Pô, você já tá com inglês legal aí, cara. Parabéns pelo teu inglês, já consegue se comunicar. Você conseguiu entender tudo que eu falei? Sim, sim. Maravilha. É, eu tenho um irmão, né, que mora fora. E aí eu Ah, já visitei ele lá 2 vezes. Só que assim, o meu maior problema é que às vezes eu até consigo formular uma frase e falar. O meu problema é mais na recepção da fala da outra pessoa, principalmente de um nativo, né? entendi. Seria o listening mesmo, então. Sim. Assim, Aham. não que a fala seja boa também, mas eu falo assim, eu tenho muita dificuldade para receber a informação. Não, Até mas as, fala bem, a pronúncia é boa, dá pra entender certinho. eu até algumas vezes, eu já fui lá 2 vezes, né? Uma vez, essa para mim foi típica. Eu falei, não, eu preciso aprender inglês, que não tem lógica. Eu tava numa loja, aí eu fiz uma compra, aí o rapaz do caixa tava assim, você ganhou outra peça. Aí eu, não, 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 tipo, não Não entender nada, quero. só quero ir embora. E ele, você ganhou outra peça, só ir lá escolher. E eu, não, não, não. Aí ele parou assim, ele, tipo, calma. Aí ele foi e falou assim: olha, tipo, essa você pode pegar outra, tipo, me explicando em inglês, né? Aí Aham. eu, ok. Aí eu fui lá e peguei. Aí eu fiquei imaginando, falei, quantas pessoas não me ofereceu também outra coisa de graça e eu recusei? Aham. Quantas oportunidades, né, cara? Sim, Pô, interessante. O seu irmão mora nos Estados Unidos? mora. Ele Pô, mora na Flórida. ô, Ele que já legal, hein? tem 4 anos, mais ou menos. Ah, você foi visitar ele 2 vezes, então. Fui em 2019 e 2022, depois da pandemia. E você sentiu dificuldade, assim? Tu já tem um nível de inglês legal, não sei se antes já tinha, mas tu sentiu dificuldade em se comunicar com os nativos nessa época? Senti, assim, para pedir as coisas não era problema, porque às vezes eu já formulava a frase, tipo, olha,
ia comer alguma coisa, quero isso e isso. O problema é se a pessoa falasse, você quer pegar isso por mais tanto? Você Uhum. quer, entendeu? Quando me ofereciam alguma coisa. Ah, entendi. Mas o maior problema sempre foi, eu acho que é a recepção. Sim, Aí eu acho que é entendi. falta de conversação mesmo. É, um pouco de falta de conversação e o próprio listening, né? Eu não sei, você costuma assistir coisas em inglês? Sim, É. sim, eu não assistia. Ah, Há, sei lá, 3 anos, 2 anos atrás eu não assistia, mas agora eu falei assim, entre não assistir, é melhor não assistir do que assistir dublado. e tu assiste com a legenda em português ou em inglês? Tá em português, por enquanto. Aham, beleza. Aos poucos você pode ir migrando para a legenda em inglês. Quando você faz isso, além de você conseguir entender melhor as palavras que eles falam, né? Porque lendo em inglês e ouvindo exatamente o que eles estão falando ajuda a treinar o listening. Você consegue vocabulário novo, né? Se você tiver com Sim, tempo, porque eu mesmo faço isso ainda hoje. Eu tô assistindo as coisas e com a legenda em inglês eu vejo que tem uma palavra ali que eu não peguei, eu pauso, pesquiso bem certinho o significado, coloco lá no meu Anki, que eu uso bastante. Então é uma ótima técnica aí que ajuda também no listening, né? na verdade, hoje eu mais assisto estudando do que só assistindo, porque eu fico curioso mesmo, né? E quando eu vou pegando vocabulário que eu entendi, eu fico satisfeito e o que eu não entendi eu paro, aí eu volto para tentar pegar a pronúncia, eu vou Isso. escrevendo, mas eu criei assim como já tem acho que uns 2, 3 meses que eu tô assistindo. Eu comprei no início do ano, só que eu comecei depois o curso. Ah, entendi. Aí, mas assim, eu tô bem com o objetivo. Hoje eu acordo cedo, eu assisto aula praticamente quase todos os dias. 1 hora Uhum. mais ou menos de aula. E aí eu falei assim, não, eu tenho o objetivo de vida atualmente é esse. Eu preciso aprender mesmo. Legal, cara. Tem um motivo específico por tu ter decidido aprender inglês? Olha, eu acho que muito ligado ao trabalho, mas muito ligado também ao fato do meu irmão morar fora. Uhum. Pelo fato de que provavelmente, sei lá, o resto da minha vida aí eu vou ter que ir lá, né? Ele tem minha sobrinha lá, então, só que eu, como se diz, eu quero ir lá e comunicar bem, né? Não ficar Aham. desconfortável, porque é muito ruim você estar num lugar, tipo, você tá dependendo de uma pessoa para entender alguma coisa e te falar. Total. Então, você consegue fazer o básico, beleza, isso é tranquilo, tipo, abastecer o carro, comer, você não vai ficar sem comer se você não falar. Mas o problema é a interação, porque acontece muito, a gente acha que não, mas os nativos, às vezes, eles gostam de interagir, de perguntar, de falar, e aí você fica, assim, um bloqueio, né? Tipo, não quero conversar com ninguém. Aham. É igual a gente, pensa o seguinte, você tá lá andando e daí você vê um cara que é dos Estados Unidos e fala um pouco de português. Você quer conversar com o cara, entender? Sim, Então eles também é a mesma coisa. tipo, isso de onde você vê, o que, que você faz e Aham. tal, é criar mesmo uma primeira ali comunicação. E o maior problema é você não poder retribuir, né? Uhum. E tu já tinha, antes de estudar o curso agora, de um jeito mais formal, né, sentando para estudar, você já tinha estudado inglês alguma vez? Eu tinha estudado quando eu tinha, assim, novo, 13, 14, 15 Uhum. anos, só que também não levei muito a sério, sabe? É até um arrependimento que eu tenho, que eu deveria ter levado, que nessa época é muito mais fácil, né? Aham. Você tem mais Mas tempo, aprende mais fácil. sim, aprende mais fácil. Mas assim, um pouco da base ali do básico foi dessa época. Aí, muito do curso, assim, principalmente eu entrei para o módulo intermediário agora, mas o módulo básico já era algo que eu já tinha estudado, porém eu não lembrava. Uhum. Mas assim, é, não é puxando saco, não, mas eu estou gostando muito. Achei o curso muito bom mesmo. Muito Pô, bom. que legal, cara. Porque eu acho muito didático, eu achei muito didático, mais objetivo, não tem Uhum. aquele uma enrolação toda, porque a gente vê, né, nos cursos aí tradicionais tem muito isso. Ah, A tem. pessoa, às vezes, vamos supor, está lá, o verbo to be, a pessoa te enrola 2 semanas, 3 semanas, tipo, na mesma coisa, sendo que
o básico ali vai depender mesmo de você, de estudar, de pesquisar. Então, eu às vezes sempre pego uma palavra ali que eu não sei a pronúncia, eu jogo ela no tradutor e escuto a mulherzinha do Google falando, né, em Aham. inglês, tipo, para pegar a pronúncia mesmo. É isso aí, exatamente. E pelo próprio modelo de negócio, né, das escolas tradicionais, elas precisam que o aluno fique mais tempo para ela poder ser financeiramente viável. Sim, sim. Então, por causa disso, acaba tendo muito dessa enrolação, né, que existe. E da outra vez que você estudou, você decidiu desistir ou tu conseguiu finalizar ali o tradicional que você Não, fez? não, eu parei ele, eu não lembro assim exatamente em qual módulo, mas chegou numa certa idade ali, eu parei, eu não gostava, e muito Uhum. é porque você fica ali com muitas. Peraí, só um pouquinho, Alexa aqui. Alexa, desliga. A gente tinha colocado um despertador para não esquecer da nossa reunião hoje. Desculpa te cortar Não, aí, pode tranquilo. continuar, Matheus. Mas aí muito é porque você às vezes pega uma turma. Aí eu tava novo, né? Então você tem uma facilidade assim a mais. Aí tá com uma pessoa às vezes mais velha na turma e você vê que não tá nivelado, né? Uhum. Assim, a aula. E você tá com aula com mais pessoas. No meu ponto de vista, para mim, eu entendia que não fluía, né? Sim. Igual no seu, eu posso pegar ali, eu vou estar sozinho e vou maratonar ali, sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o quanto eu quiser. Eu acho Aham. assim, ter o conteúdo disponível já, eu acho muito mais fácil do que você ter que esperar o dia tal para você estudar tal coisa. Sim. É isso. Essa é uma grande vantagem do online, né? Depender do seu tempo ali. Isso Sim. é verdade. O E difícil é você se, como se diz, ter a você se programar, disciplina, ter a né? disciplina. O difícil é isso, mas se você acostumou, se você está acostumado, aí eu acho que aí fica tranquilo. Uhum. E no meio de tantos outros cursos de inglês, tipo, você devia receber vários anúncios de vários Sim, cursos de inglês, né? Por que que tu escolheu o Jornada entre tantos outros? olha, eu vou te falar, foi por anúncio também, mas Aham. eu não sei, eu assisti seu vídeo, aí eu mandei para minha namorada, eu falei, Thaís, eu gostei desse curso, eu gostei do objetivo dele, porque eu concordo muito com com o seu método do 80-20, porque no meu ponto de vista, eu também não acho que você precisa saber o 100%, Uhum. porque você não usa o 100%. Exato. Tem um tipo de matéria que ela nunca vai fazer parte assim da sua vida, né? Nunca Uhum. diga nunca, mas a gente meio que entende pelo objetivo. Contexto, né? Tudo que você está fazendo, que você está trilhando na sua vida, eu acho que tem um certo tipo de conteúdo que não vai. E aí eu falei assim, eu vou comprar. E comprei e não arrependi não, viu? Pô, que bom, cara, que bom. É, tu tinha comentado do teu problema que é maior o listening, né? Não sei se chegou a ver, mas um dos conteúdos que tem lá dentro é a biblioteca de áudios. Tu chegou a ver ela já? Tu já abriu ela? Não, eu tô indo mais na aula mesmo, por Hum. enquanto, tipo, focando no conteúdo. E eu sou ainda da moda antiga, eu gosto de escutar e escrever, e Aham. se o caderno já tá cheio. Mas eu ainda não entrei nos outros modos, não, nem no baralho. Ah, sim. Cara, dá uma olhada, porque nem sempre a gente tá no ânimo de aprender alguma coisa nova, né? Então, nesses dias que tu tá mais não tão querendo estudar alguma coisa, tu pode entrar lá na biblioteca de áudios, é a aula 6 do módulo introdutório. É, daí lá tem diálogos em inglês com o áudio, com a transcrição e com a tradução. Então vai ter Hum, todos os modos ali e você pode treinar, né, o seu listening dessa forma aí também. Quando não está com tempo de assistir alguma coisa longa, enfim, é uma opção também. entendi. Eu também queria até te perguntar em relação à aula de conversação, como que ela funciona. Uhum. É, a aula de conversação ela está sendo hoje nas quintas-feiras às 7 da noite e na sexta-feira às 10h30 agora está sendo, antes era às 10, agora às 10h30. É, são meia hora, é meia hora de aula, né?
no início da semana eu mando qual que é o tema que a gente vai trabalhar naquela aula. Eu mando as perguntas lá. Aí quem é mais do básico, mais bem iniciante mesmo, consegue se preparar com antecedência, né? E aí eu vou perguntando, aluno por aluno, quem quer participar, daí eu faço aquela pergunta para você ir podendo falar lá do seu jeito, né? Entendi. E Normalmente aí, é muita gente? cara, quinta de noite dá um pouco mais, tem aí em torno de 7 a 12 alunos de noite. Sexta de manhã são menos alunos, né? Aí fica em torno de 5 a 8, 5 a Entendi. 10 por aí. Eu tinha até dúvida, mas a partir de agora eu vou começar a participar. Sim, Porque às vezes também se limitar muito no conteúdo não adianta, né? é A bom gente, ter aquela parte prática, né? o, às vezes a gente fica ali limitado só em ver a aula e não desenvolve. A hora que a Uhum. pessoa pergunta, sei lá, onde eu tô. É interessante participar sim. E se tu quiser também entrar só como ouvinte a primeira vez para ver como que é e ver se você se arrisca ali a participar ou não, pode, Ah, é mas eu bem-vindo também. entro, eu vou entrar e falar mesmo. Isso A aí. gente tem que aprender, não adianta, né? Sim, eu tento sempre dar pelo menos, tem as perguntas, né? Eu tento fazer pelo menos duas perguntas por aula. Então você tem daí a oportunidade ali de falar duas vezes. Antes eu fazia só uma vez, né, por semana, mas daí começou a dar muitos alunos, então separei para continuar podendo fazer duas vezes. Caso aumente mais ainda alunos que não esteja dando para fazer essas duas vezes, eu crio mais um dia, mais um horário para poder sempre manter, né, Aham. essa média aí. Agora uma pergunta, e sua história no inglês, como que começou? Ao Cara, podcast. eu comecei com o meu irmão jogando videogame, era jogos em inglês na época, né? Eu era criança, eu tinha, sei lá, 8 10 anos, nem isso. E eram jogos de terror, era Resident Evil e Aham. Silent Hill, que a gente jogava na época. E daí como tinha que entender o que estava escrito para saber o que precisava fazer, e ele também não falava inglês, eu ficava com o dicionário lá, né, do lado, vendo e traduzindo para ele poder jogar, porque era de terror, então eu tinha medo de jogar sozinho. Aí nisso eu fui criando muito vocabulário, né? Entrei muito em contato com isso. Aí depois a gente foi para os jogos online, então a gente jogava Mu online e ele era global, então para negociar itens e tudo mais, era tudo em inglês. E Uhum. aí, claro, eu usava muito Google, ajudava ali e tal, mas eu fui aprendendo, fui entrando em contato. Aí depois comecei a assistir séries em inglês, filmes em inglês com legenda e tal, né? E eu só fui fazer um curso de fato de inglês lá, eu tinha 19 anos, 17, 19, não, 19. Tinha 19 anos na época que eu fiz de fato um curso. Eu fiz lá o nivelamento, o curso que eu fiz tinha 12 livros no total. E daí eu fiz o nivelamento, entrei lá no livro 9 já. Então eu Uhum. entrei bem lá na frente e foi ótimo para eu poder organizar tudo que eu sabia, porque eu tinha muito conhecimento de vocabulário, só que eu ia muito na intuição, né? Porque eu não tinha, eu nunca tinha parado para de fato estudar inglês. E Para daí, saber a ordem de tudo, o exato, adjetivo, o pronome, tava tudo exato. bagunçado. Tudo bagunçado. Eu costumo falar que a gramática ela é como se fosse uma cola que te ajuda a montar o quebra-cabeça, né? E basicamente foi isso. Daí depois eu me formei, depois comecei a dar aula. Então dei aula em duas escolas aí, daí depois acabei montando o curso aqui online. Entendi. E agora a última mesmo. Qual que é a sua dica para a gente desenvolver assim bem igual você conseguiu às vezes desenvolver? É, Extra curso eu falo, né? sim. Primeiro, paciência, né? Porque eu hoje falo assim, só que você para pra pensar, eu comecei meu contato com 8 anos de idade, Aham. 8 a 10. Então eu levei mais de 10 anos aí pra desenvolver e ficar como eu sou hoje, né? Ainda tenho muita coisa que eu preciso aprender, vocabulário, muita coisa que eu preciso aprender, mas tem que ter paciência, primeiro, paciência. E
sempre vai treinando tudo, vai treinando a escrita, vai treinando a audição, enfim, né, as 4 habilidades lá. E uma coisa que eu percebo que muita gente não faz é treinar a escrita. E pra mim é uma Eu das faço. habilidades. Você faz isso aí, cara. Faça mesmo. Por quê? Porque quando você escreve, você tem tempo de organizar o seu pensamento. Muita gente já quer falar logo e ir na conversação. E aí acaba falando bastante coisa errada. É normal, mesmo escrevendo, você vai falar bastante coisa errada no começo. Só que aí você começa a entender, você tem tempo de pensar nas coisas. Aí uma frase curta que você levava antes, sei lá, 30 segundos para fazer, você vai começar a levar 20 segundos. 10 segundos. Daqui a pouco você não precisa mais organizar tanta coisa assim. E aí você começa a falar de fato mais rápido, de um jeito certo, sabe? Do jeito estruturado. Aham. Eu acho que é uma coisa até engraçada, porque eu mesmo costumo sempre ir assistir a aula e escrevo. Então, eu escrevo todos aqueles slides que você vai passando, eu tenho ele escrito. Então, tipo, todas as frases, em inglês, tudo. Então, a escrita, para mim, ela nem é tanta dificuldade, porque eu escrevo muito. Só que isso que você está falando é muito engraçado, porque parece que vai ficando, às vezes, tão automático que você pega, quando eu vou fazer um exercício, aí tá lá, qual a opção? Você fala, não, é essa, porque não tem como ser outra, né? Tipo, você já Aham. tá tão habituado a escrever, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o escrever, ele é super importante. É Além de tudo, isso. para você escrever, você tem que ler, né? Então já Sim. é. Vai acabando crescendo tudo junto, né? Quando Sim, você trabalha isso. E muita gente fala que criança não aprende a escrever, vai aprender só lá na frente, só que, cara, criança fala tudo errado no começo, não fala? sim, Ela fala tudo errado durante anos. Então não, e isso que criança já aprende mais rápido sim, do que adulto. Então, quando você estrutura o negócio, você vai aprender mais rápido do que tentar ir no natural, né? Sempre vai aprender mais rápido. sim. Então é isso aí. E com o curso aí, Matheus, tu já conseguiu sentir diferença em alguma coisa? Sim, sim, muito, muito. Faz Porque dois assim, meses, né? Pouco eu tempo. acho, eu acho que faz pouco tempo, e assim, até hoje eu ainda estou fazendo ele, e eu pretendo fazer ele várias vezes, né? Uhum. Porque não adianta, às vezes uma coisa que eu já vi lá no começo, você já vai esquecendo, você já não vai lembrando. Sim. Então, eu pretendo mesmo, porque essa primeira vez eu fiz escrevendo, vou fazer escrevendo, mas depois eu vou fazer mais escutando mesmo, para ir Aham. habituando mesmo no inglês. Mas eu já vi diferença muito, principalmente em vocabulário. Aham. É, e a própria revisão também é extremamente importante. Igual você falou, não dá pra fazer só uma vez, porque se fizer só uma vez você não vai entender tudo. É, Você não vai memorizar tudo. Então tem que é. revisar mesmo. E aí o restante é praticar mesmo. Tem que É. praticar. Eu tenho até eu não sei, tem um aplicativo, aquele Duolingo, eu não sei se você já viu falar dele. Sim, sim. Eu tenho ele e eu vou fazer. É bom porque a gente ali tem muito coisa para você ir relembrando. Eu acho ele um bom aplicativo. Eu não sei para quem é professor até que certo ponto isso é didático, mas eu gosto de usar ele. Cara, ele é um ótimo aplicativo, ele é muito bom no sentido de você conseguir se manter em contato com o inglês, porque ele tem toda aquela questão da gamificação, né? Ele tem os É, pontos e tal. Então, isso aí ajuda você a se manter em contato. É, ele te leva até um certo nível, né, de conhecimento ali, te ajuda muito, principalmente no começo. Só não vai levar fluência, né? Não sim, leva tão avançado, mas é muito bom para você manter o contato. Então eu super indico, inclusive, usar o Duolingo, cara. O Duolingo é muito bom. e ele é interessante, porque às vezes você tá lá, você passou um módulo. Só que aí o outro módulo, do nada, ele começa a recapitular uma coisa lá do primeiro. Tipo assim, será que você aprendeu mesmo? Aham, Ele exatamente. faz muito isso. Então, eu acho que para você treinar mesmo, não esquecer, eu acho ele muito bom às vezes pelo módulo ali dele, né? Uhum, isso aí. E tu, tem alguma dica pro pessoal que tá aprendendo inglês aí? É a mesma, né? Paciência,
A gente tem que persistir mesmo. O dia que você falar assim, ah, não, hoje não, vai lá, como se diz, vai pro jogo, assiste uma série, porque não é todo dia que a gente também tá disposto, né? Então, sei lá, a gente tem que descobrir várias formas. Tem dia mesmo que eu não tô assim, falo assim, ah, não, hoje não. Aí eu jogo 30 minutos, eu assisto alguma coisa. Mas, como Exatamente. se diz, o importante é você não estar offline mesmo do curso. Exato, exatamente. Então, maravilha, Matheus. Sempre se sinta livre aí para me chamar, tá? Conversar. E te vejo nas aulas de conversação. Beleza, a partir. É quinta, né? Quinta-feira, isso aí. A partir do quinta eu tô lá. Então, fechou. Goodbye, Matheus. See you, Goodbye. man.